Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação, análise a quente com a participação de Laura Couto, direto da nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E também para você que está nos assistindo ou ouvindo pelos nossos canais parceiros. Aproveita, gente, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Olha, eu não sei se a Laura está sorridente assim, porque ela é sempre simpática, mas hoje está um pouquinho mais, já que está chegando a hora, né, da folga de fim de ano aqui no ICL. Esse é o último ICL Urgente do ano. Depois a gente retoma no dia 5 de janeiro, mas no plantão de Natal e de Ano Novo, toda a nossa equipe por aqui, porque as notícias não param. O ICL Urgente só é que vai fazer uma pequena pausa. Mas hoje ainda, nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro, temos muita atualização e informação. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou o direito de visitas fixas de Michele lá na cadeia. Alexandre de Moraes concedeu esse direito para o Jair Bolsonaro, né? Vai ter dias fixos para que ela possa fazer as visitas sem ficar tendo que pedir a todo momento. Saiu também, e esse vai ser um outro destaque no ICL Urgente, saiu também mais uma pesquisa, né? Quanta pesquisa eleitoral, e de novo, é importante porque confirma o quadro, né? Lula com favoritismo sobre todos os adversários da direita e Flávio Bolsonaro à frente de Tarcísio de Freitas. Vai se desenhando realmente esse cenário para 26. Daqui a pouco a gente retoma tudo isso aqui no ICL Urgente. Pessoal, o presidente Lula declarou hoje em Brasília que vai vetar o projeto de lei da dosimetria, aquele que prevê penas mais brandas para aliviar a vida de Jair Bolsonaro e dos generais e militares condenados por golpe de Estado. Lula diz que vai vetar o projeto assim que chegar à mesa dele. Você sabe que é assim que funciona, né? Câmara e o Senado votam uma lei, pela Constituição o presidente pode vetar. Só que depois o Congresso pode derrubar o veto. É assim que funciona o sistema de pesos e contrapesos entre os poderes. Lula está se posicionando contra esse projeto, que é de uma anistia envergonhada para os golpistas, não é? O presidente afirmou ainda que se houve algum acordo para aprovar o projeto, que afrouxa as leis, né, para quem cometeu crime contra a democracia, não foi com o aval dele, presidente da República. Vamos assistir a fala do presidente Lula. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora, eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada e o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. É isso aí, quando chegar na minha mesa eu vetarei, disse o Lula, e ele tem razão, né? Ainda nem terminou o julgamento. Ontem foram condenados os últimos lá do Núcleo 2, que ainda tem direito a recurso, portanto não transitou em julgado. Estão querendo dar anistia antes do julgamento terminar. É um negócio vergonhoso mesmo. Bem, 4 bancadas na Câmara dos Deputados decidiram ir ao Supremo Tribunal Federal pedir a suspensão desse projeto de lei da dosimetria. Um dos argumentos, é um argumento mais técnico, né? É de que a emenda que foi apresentada e aprovada na CCJ do Senado foi indevidamente classificada como uma emenda de redação, quando, na verdade, foi uma alteração profunda no conteúdo do projeto que veio da Câmara. O Senado fez isso para agilizar, né, a aprovação, porque se eles reconhecessem que era uma mexida profunda, teria que voltar para a Câmara e atrasar tudo. Então, os partidos estão entrando com um pedido de suspensão da tramitação desse projeto, por conta dessa questão, mas não é a única. A Laura tem mais detalhes. Rodrigo, o mandado de segurança contou com as bancadas do PT, PSB, PCdoB e PSOL.
E de acordo com o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, a manobra foi usada como pretexto para impedir o retorno do projeto à Câmara dos Deputados, que é uma etapa obrigatória quando o texto passa por alguma modificação no Senado. A gente lembra que na tarde de ontem, durante a sessão da CCJ, alguns senadores tentaram adiar a votação, outros apresentaram requerimentos para pedir a realização de uma audiência pública sobre o assunto. Outro ponto polêmico foi o tempo dado para os pedidos de vista. Ontem, o prazo foi de 4 horas e, normalmente, esse prazo é de 5 dias, Rodrigo. O Senado acelerou, né? Botou o pé no acelerador. Como disse o Lindbergh, está entrando com esse mandado de segurança para anular tudo, porque não foi uma emenda de redação, foi uma emenda que mudou o conteúdo mesmo. É essa a argumentação. E aí, se muda o conteúdo, tinha que ter voltado para a Câmara. E por que o Senado mudou o conteúdo? Porque o projeto da Câmara era um liberou geral não só para o Jair, mas para criminosos de todos os tipos. Criava um portal aí por onde os criminosos podiam sair mais cedo da cadeia. E aí o Senado tentou corrigir isso, mantendo um favorzinho, né, para o Jair Bolsonaro. Pessoal, mas tem um outro tema importante relacionado a isso, que é, houve ou não houve acordo com a turma ligada ao governo Lula? Isso pegou fogo, hein? Ontem, no Senado, troca de mensagens nas redes sociais. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi quem acusou Jacques Wagner, líder do governo no Senado, petista, ex-governador da Bahia, né? O Renan acusou Jacques Wagner de ter feito o acordão que permitiu a aprovação rápida da tal da dosimetria. Porque vocês lembram, vários senadores estavam dizendo que iam botar um freio nesse projeto. De repente veio uma ordem ali, não, tem acordo, vamos adiante, vamos para frente. O Renan disse que quem promoveu isso tudo foi o Jacques Wagner. Renan Calheiros protestou, disse que nunca viu uma indignidade como aquela, né? Um jogo de bastidores pesado. É a acusação de Renan Calheiros. Laura também tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, para o senador Renan Calheiros, o que aconteceu ontem no Senado foi um presente de Natal para os golpistas. Mas, nos bastidores, pouca gente acredita que o Jacques Wagner tenha agido sozinho, sem combinar nada com o governo. E em entrevista ao ICL Notícias, o Renan Calheiros disse que ficou indignado com essa falta de respeito. Perguntado se não seria o caso de alguma punição, o senador disse que as manifestações da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, podem ser interpretadas como uma reprimenda do governo ao líder Jacques Wagner, no caso. Nas redes sociais, a Gleisi publicou o seguinte: a condução desse tema pela liderança do governo foi lamentável, Rodrigo. Laura, poucas vezes eu vi nos governos aí de Lula, mesmo dos anteriores, uma ministra dar uma pancada dessa num líder do governo, publicamente, pelas redes sociais. Ela disse literalmente, a condução desse tema pela liderança do governo, ou seja, pelo Jacques Wagner, um petista importante, amigo de Lula, disse a Gleisi, foi lamentável. É jogo de cena? Ou é um desarranjo dentro do governo? O Jacques Wagner fala uma coisa e não avisa o Palácio do Planalto. Muita gente duvida que isso tenha acontecido, porque o Jacques Wagner é experiente, não tomaria uma decisão dessa sem, no mínimo, consultar o governo, a não ser que quisesse arrumar uma confusão tremenda, né? Bem, o líder do governo, né, de quem nós estamos falando, Jacques Wagner, do PT da Bahia, assumiu que fez um acordo com a oposição. A articulação teria envolvido a votação de um projeto para aumentar a arrecadação em mais de 20 bilhões no orçamento, entendeu? O Wagner falou assim, olha, aprovem aí, né, mais dinheiro para o governo para o ano que vem e a gente facilita esse PL aí, esse projeto da dosimetria para facilitar a vida do Bolsonaro. Isso é o que estava em jogo. Jacques Wagner disse que esse acordo foi feito por iniciativa dele e não em linha com o Palácio do Planalto. A gente, nos próximos dias, vai ter mais detalhes sobre isso. Olha, eu acompanho muitos grupos de debate, converso com gente aí ligada ao PT, à esquerda, e há uma indignação muito grande pelo que o Jacques Wagner teria feito, né? Alguns estão tentando defender, dizendo que é um papel difícil, ele está ali, tem que tentar aprovar o que é possível. Mas há uma indignação muito forte, inclusive verbalizada nessa mensagem da Gleisi Hoffmann, que não é comum. Não é comum. Nós vamos seguir acompanhando. Bom, saiu hoje mais uma pesquisa, a pesquisa da Atlas Intel. Uma das questões apresentadas, né, aos pesquisados, né, é justamente o projeto da dosimetria. Então,
A Atlas perguntou assim: você é a favor ou contra esse projeto que reduz pena para os golpistas? Olha só o resultado, gente, importante. 63% são contra o projeto. Só 34% a favor. É quase 2-1. 2/3 contra, esse liberou geral para os golpistas. Só 1/3 a favor. Então, é para a gente prestar atenção. Acho que não é à toa que o presidente Lula, né, diz, não fiz acordo e chegando na minha mesa eu vou vetar. E o Lula quer deixar para a direita o ônus de algo que é impopular, que é aprovar anistia ou pelo menos redução de pena para criminoso. A direita que sempre falou, encheu a boca para dizer, não, nós somos a favor de endurecer as penas. E nesse caso não, né? Então, é impopular você reduzir pena de criminoso. Isso está aqui na pesquisa. Esse levantamento da Atlas também mostra que o presidente Lula, aí é outra parte já da pesquisa, né? O presidente Lula venceria todos os adversários, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Aqui nós temos vários cenários de primeiro turno, tá? Essa tela aqui, se você está só nos ouvindo, vale olhar para a tela. Olha só, Lula, dependendo dos adversários, o Lula é sempre o vermelhinho aqui, ó. O Lula tem algo entre 48% e 49% dos votos, né? Muito próximo, inclusive, de ganhar no primeiro turno. O interessante nesse cenário 1, eu chamo a atenção, é que em segundo lugar ficaria o Flávio Bolsonaro, com 21%. E em terceiro, o Tarcísio, com 15%. Isso já apareceu na pesquisa da Quest também. Flávio, um pouco mais forte do que Tarcísio como candidato da direita. Duvido que o Tarcísio seja candidato contra o Flávio. Mas é um teste importante para a gente ver o tamanho de cada um na opinião pública, com Lula favorito. Bom, e se for para o segundo turno a eleição? Aí a Atlas também fez vários cenários e é o que a gente tem agora aqui na tela. O presidente Lula venceria todos os adversários. Importante porque até 4, 5 meses atrás o Lula perdia, hein? Ou ficava empatado. Agora ele está com liderança. Ele ganha do Tarcísio por 4 pontos, ganha da Michele por 5 pontos de vantagem e depois abre grande vantagem sobre o Flávio, 12 pontos, sobre o Ratinho Júnior, 10 pontos e sobre Eduardo Leite, 25 pontos. Desculpe. Desculpe. Mas então, são cenários de segundo turno com amplo favoritismo para Lula. Aparentemente, a direita ainda não se decidiu sobre quem vai apoiar no ano que vem, né? Tem essa divisão no campo da direita. Eles vão unificar candidaturas, todos vão ser candidatos. Rolou mais briga na cúpula bolsonarista nas últimas horas e a Laura tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, o pastor evangélico Silas Malafaia, aliado de primeira hora do Bolsonaro, detonou a candidatura presidencial do filho 01, o Flávio. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o pastor Malafaia afirmou que o senador não tem musculatura política para levar a candidatura adiante. Para o Malafaia, a melhor opção é Tarcísio de Freitas como presidente e a ex-primeira-dama Michele como vice. O Malafaia afirmou o seguinte, abre aspas, uma coisa é Jair Bolsonaro, outra coisa são os filhos e a mulher dele. Isso aqui não é herança de negócio de família, não. O que está em jogo é o Brasil. O pastor ainda disse que Flávio se aproveitou do momento de fragilidade emocional de Jair Bolsonaro, que está preso, para obter o aval do pai para uma candidatura presidencial em 2026. Rodrigo, eu nunca imaginei que eu fosse concordar com o Malafaia na minha vida. Sempre tem uma primeira vez, né? Eu também concordo. Do ponto de vista deles, eu acho que é razoável o que o Malafaia está falando, né? O Flávio Bolsonaro até está na frente do Tarcísio num primeiro turno, mas pensando em composições para enfrentar Lula, é claro que o Tarcísio, ainda mais com a Michele de vice, seria uma chapa muito mais forte da direita. Mas tudo bem, deixa eles se entenderem lá. Eles que se entendam, né? Eu acho curioso o Malafaia dizer assim que o Flávio se aproveitou da fragilidade emocional do Jair. Esse pedaço eu não concordo, né? Não teve se aproveitar. O Jair quer que fique dentro da família dele mesmo a candidatura, mesmo que perca, né? E a candidatura do Flávio, muita gente dizendo que talvez seja uma candidatura para perder e para a família Bolsonaro continuar mandando no eleitorado de direita, por aí. Bom, laudos técnicos encaminhados pela Polícia Federal ao STF confirmaram hoje o que a gente já sabia, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou romper aquela tornozeleira eletrônica que ele usava no período da prisão domiciliar. É uma das cenas mais bizarras do ano de 2025. Os danos à tornozeleira, segundo o relatório da PF, teriam sido causados por uma fonte de calor com ferro na composição, ou seja, é a máquina de solda lá mesmo, né?
O exame apontou ainda danos significativos ao equipamento, como a gente viu. Na data de 22 de novembro, o Bolsonaro confirmou que usou uma solda de ferro para abrir a tornozeleira. Vamos rodar de novo aquele vídeo? É um vídeo do ano, né? Por enquanto. Vamos lá. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. O senhor tentou puxar? Meti um ferro quente por curiosidade, disse o Bolsonaro para a pessoa que foi lá conferir, né, o que tinha acontecido com aquela tornozeleira. Então, é a imagem mais bizarra e também mais significativa, né? O Bolsonaro, a gente não tem uma imagem do Bolsonaro atrás das grades, mas tem do tornozelo do Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica que ele tentou danificar e arrancar. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para que a PGR se manifeste sobre esse tema, o laudo da tornozeleira. E a gente tem mais atualizações ainda sobre a prisão, né? Sobre a situação de Bolsonaro na cadeia. Laura Couto. Rodrigo, antes de comentar isso, eu vi um comentário interessante aqui no chat. O Jair Bolsonaro vai pagar por esse dano que ele fez na tornozeleira eletrônica? Vai ficar por isso mesmo? Não sei, mas vamos lá. A nova atualização é que o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro possa visitar o marido Jair de forma permanente, sempre às terças e quintas-feiras, das 9 às 11, mais pelo prazo de 30 minutos. Com isso, não é mais necessário ficar pedindo autorização a cada visita que ela vai fazer. Mas, para os demais visitantes, como filhos, irmãos, familiares e amigos, tem que ser seguido o mesmo protocolo de solicitar permissão toda vez. E além de conceder visitas, Moraes também autorizou Jair Bolsonaro a dar a primeira entrevista desde que ele foi preso. O veículo de comunicação escolhido pelo próprio ex-presidente é o Metrópolis, Rodrigo. E a entrevista dele e do Bolsonaro deve ocorrer na próxima terça-feira, dia 23, e a última vez que o ex-presidente falou à imprensa foi no dia 15 de julho. Vamos ficar atentos. Então, na véspera do Natal, o Bolsonaro vai dar entrevista. E escolheu, né? Escolheu o Metrópolis. O que diz alguma coisa aí, né? Sobre o site Metrópolis também. Mas deixemos, né? Deixemos para ver o que vem aí nessa entrevista com o Jair Bolsonaro. A primeira vez que ele vai falar de dentro da cadeia no dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Então a gente não vai ter folga não, gente. Véspera de Natal tem o Jair dando entrevista. Vamos para as notícias policiais e agora envolvendo gente que tinha cargo no governo, hein? No governo Lula. O ministro da Previdência Social exonerou hoje o número 2 da pasta. É importante isso, hein, gente? É o secretário executivo da Previdência, Adroaldo Portal. Ele caiu do cargo, né? Após ter a prisão decretada pela Polícia Federal. A PF e a Controladoria Geral da União cumpriram hoje de manhã 52 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão relacionados a esses casos aí do INSS. Um dos principais alvos dessa operação de hoje, que acabou levando à prisão do Adroaldo, né, do número 2 da Previdência, um dos principais alvos é o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Laura. Rodrigo, essa é a 5ª fase da Operação Sem Desconto que apura os desvios no INSS. E para a Polícia Federal, o senador Weverton, que teve a busca e apreensão na casa dele hoje, é o sócio oculto dessa farra do INSS. A PF chegou a pedir a prisão do senador, mas a PGR e o ministro André Mendonça do STF negaram. As investigações da Polícia e da Controladoria Geral da União apontaram que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, já esteve com o senador Weverton algumas vezes. Em depoimento à CPMI do INSS, o Careca do INSS declarou que foi a um churrasco na casa do senador Weverton quando eles conversaram sobre a regulação da venda de derivados de cannabis. Rodrigo, rolê aleatório. Em outras 2 ocasiões, ele esteve no gabinete do político, mas não se falaram. Já o número 2 do Ministério, o Adroaldo Portal, ele teria sido o interlocutor entre o Careca do INSS e o senador Weverton, Rodrigo. O Adroaldo foi chefe de gabinete do Weverton e estava na pasta desde a gestão do Carlos Lupe no Ministério. Pois é, rolê aleatório. Boa, Laura, porque, veja, o rapaz que foi preso aí, Adroaldo, né?
Ele foi na casa do Weverton para tratar de regulação de produtos da cannabis. Só que agora está preso por desvio no INSS. Rapaz, e o senador, hein? O senador podia ter sido preso hoje. A Polícia Federal queria prender. Aí foi a PGR que achou, não, vamos devagar porque não há tantos elementos ainda. Mas está avançando, está fechando o cerco em cima desse senador que é do PDT do Maranhão. Olha, na coletiva de hoje, porque a gente mostrou no começo do programa aquela fala do Lula, aquela primeira fala do Lula, foi numa coletiva, última coletiva do ano para os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto. E nessa mesma coletiva, Lula foi questionado sobre as investigações da PF, desse caso aí do INSS, e a suposta parceria comercial entre o filho de Lula, o Fábio, e o Antônio Carlos Camilo, o tal do careca do INSS. O presidente Lula não hesitou. Diz que todas as pessoas que têm envolvimento no esquema de fraudes em aposentadorias serão investigadas e, se necessário, punidas. Vamos ver essa fala também de Lula durante a coletiva. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia. E eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver filho meu metido nisso, será investigado? Importante, gente, porque no governo Jair Bolsonaro, vocês lembram que o Sérgio Moro disse que saiu do Ministério da Justiça porque o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. Olha como é importante ter a Polícia Federal agindo com independência. Não é com descontrole, com abuso, mas com independência. Se precisar investigar funcionário público do governo, como esse Adroaldo aí da Previdência, vai investigar, se tiver indícios fortes. E disse o Lula, se precisar bater no filho, se o filho dele tiver feito algum negócio indevido, vai e já está investigando, né, todo esse esquema. Importante a gente valorizar o papel de uma Polícia Federal independente. Mas a gente tem mais informações sobre essa lambança do INSS, que tem aspectos familiares realmente, não é isso, Laura, mais uma vez? Rodrigo, o filho do careca do INSS, que se chama Romeu Antunes Carvalho, teve o mesmo destino do pai, que está preso desde setembro de 2023. Segundo a PF, o Romeu foi preso hoje por participar do esquema ilegal do pai no INSS e também se tornou sócio de ao menos 4 negócios. E essas empresas eram usadas para movimentar o dinheiro da fraude e repassar os valores a entidades ligadas a servidores do INSS. Coincidentemente, nesse período, a renda do Romeu pulou de R$ 1.600 para R$ 107 mil, Rodrigo. Então, um indício forte de enriquecimento que não batia só no pai, no tal do careca do INSS, mas também no filho dele, Romeu, que segundo os números trazidos aí pela Laura. Pessoal, uma notícia e atualização sobre os foragidos da extrema-direita. A Corte de Apelação de Roma adiou para o dia 20 de janeiro de 2026 a decisão sobre a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. O adiamento atendeu a um pedido da defesa de Zambelli, que solicitou mais tempo para se manifestar sobre documentos anexados pelo governo brasileiro sobre o sistema carcerário, porque essa foi uma exigência da justiça italiana. Queria saber, se a gente mandar a Zambelli para o Brasil, como é que são as cadeias aí no Brasil? Ela vai passar por alguma situação vexatória, vai estar presa em local que não tem estrutura correta, como são os presídios femininos, né? E aí o governo brasileiro mandou essas informações, a defesa da Zambelli quer avaliar isso para poder dar uma resposta. Está correto, está dentro dos trâmites do jogo jurídico, a justiça italiana até agora trabalhando com bastante seriedade nesse caso, né? A deputada está presa em Roma desde julho e renunciou ao cargo no Congresso Nacional no último sábado, após o Supremo declarar a perda do mandato dela. A extradição de Zambelli tem o aval do Ministério Público italiano, que considera que a medida preenche todos os requisitos legais lá na Itália, né? Na avaliação do MP italiano, a ex-parlamentar não foi alvo de perseguição política no Brasil, nem sofreu cerceamento à defesa nesse processo que resultou na sua condenação. Aliás, 2 processos. 2, né? Invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e aquele outro caso, mais famoso,
né, com mais imagem, em que ela saiu armada à véspera da eleição de 2022 e colocou uma arma na cabeça de um apoiador do Lula, mostrando como é que estava o ânimo da extrema-direita naquele momento. Achou que não ia acontecer nada com ela. 4 anos depois, menos até 3 anos depois, está às portas de ser extraditada para o Brasil a Carla Zambelli. Ficou para janeiro a decisão final, mas a gente segue acompanhando e ela provavelmente vem cumprir pena aqui no Brasil. Pessoal, o deputado federal José Rocha, do União Brasil da Bahia, direcionou sozinho 152 milhões de reais do orçamento secreto. Uma boa parte disso remetida para a base eleitoral dele na Bahia. Esse dinheiro era para ser repartido de acordo com a definição de vários líderes partidários na Câmara, mas José Rocha ignorou o acordo e mandou tudo para onde ele queria, né? Concentrou os valores em 84 cidades da Bahia, Laura. Rodrigo, só explicando aqui, quando o deputado José Rocha repassou esses recursos, ele era presidente da Comissão de Integração Nacional da Câmara, o que deixou mais fácil para ele mandar a maior parte das emendas para o próprio reduto eleitoral. Do bolo de 152 milhões de reais, 88 milhões foram para a Bahia. O restante foi para outras 34 cidades do país. E, curiosamente, o José Rocha é o principal delator da investigação no STF, que apura o destino irregular das emendas parlamentares no Congresso. E ao depor na Polícia Federal, o José Rocha acusou o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, de usar o orçamento secreto para beneficiar o estado de Alagoas. É o tal, ninguém segura a mão de ninguém, Rodrigo. É isso, fortes indícios contra ele, José Rocha, e ele resolve ser um dos denunciadores, delatores para a Polícia Federal do próprio esquema. Glauber Braga prestou um depoimento forte para a Polícia Federal e José Rocha, o Glauber Braga é da esquerda, do PSOL, não fazia parte do esquema. Mas já o José Rocha fazia parte e resolveu também entregar todo o jogo para tentar se safar. E aí ele entrega, né, como é que se dava a coordenação disso tudo e disse que era o Arthur Lira que mandava nesse esquema. Importante. Vamos seguir acompanhando. É aquele caso que está nas mãos do Flávio Dino, no STF, a investigação sobre desvios de emendas parlamentares. Pessoal, uma última nota policial, né? Policial e política ao mesmo tempo. Frederico Wassef, você lembra dele? Advogado da família Bolsonaro, com aspecto assim meio soturno, dizem que é um sujeito de fazer ameaças. Ele foi condenado a 1 ano e 9 meses de detenção por injúria racial. Olha só, o juiz determinou o pagamento ainda de R$6 mil relativos a dano moral para a vítima. O Wassef pode recorrer. A prisão até pode ser substituída por penas restritivas de direitos, como prestação de serviços. Laura, como é que foi essa história, hein, do Wassef? Rodrigo, o caso de racismo cometido pelo Frederico Wassef ocorreu numa pizzaria em outubro de 2020. Na ocasião, o Wassef negou ser atendido por uma mulher negra e disse a ela o seguinte: "Você é negra e tem cara de sonsa e não vai saber anotar o meu pedido." Em seguida, de acordo com a justiça, o Wassef segurou o braço da mulher e jogou a caixa de pizza no chão, falando para ela recolher a caixa. O processo ainda aponta que no mês seguinte o Wassef voltou lá, ignorou a mesma atendente. Então ele foi ao caixa e afirmou que a comida não estava boa e ofendeu de novo a atendente, chamando ela de macaca, Rodrigo. O advogado da família Bolsonaro negou todas as ofensas e disse que no processo que os fatos foram orquestrados por pessoas com interesses pessoais e políticos em prejudicá-lo, Rodrigo. Rapaz, esse Wassef, só para relembrar, Laura, é aquele que escondeu o Queiroz na casa dele, o Wassef, em Atibaia, no interior paulista. O Queiroz, que por sua vez era apontado como laranja dos esquemas de rachadinha da família Bolsonaro. Aí quando precisou se esconder, foi se esconder na casa do Wassef, em Atibaia. É todo o pessoal, né? Todo o pessoal bacana do entorno de Jair Bolsonaro. Agora acusação também de racismo, condenação já, né? De racismo para cima do Frederico Wassef. Laura Couto, a gente vai se despedindo aqui no ICL Urgente de 2025, um ano de muita notícia. O ICL Urgente começou esse ano, né? Essa é a última edição em 2025. Eu espero te rever, minha querida colega e amiga, em 2026, com mais informação ao vivo aqui nas tardes e noites do ICL. Rodrigo, também estou muito feliz com o ICL Urgente, que começou esse ano. Também espero, óbvio, te rever ano que vem. Agora é férias, gente. Boas festas para todo mundo que está nos assistindo aí, o ICL Urgente. Até lá. Tchau, tchau. É isso. Mas antes das férias, a gente tem mais notícia. Amanhã tem retrospectiva e é isso que eu queria trazer aqui para o telão. Amanhã tem um programa especial preparado pela equipe do ICL.
retrospectiva de notícias de 2025, sob comando de William De Luca e Roberta Garcia. Você vai rever as principais notícias mês por mês, né, com informação, imagem e comentários da nossa equipe, né? A equipe de comentaristas com Juliana Dalpiva, Heloísa Vilela, Eduardo Moreira, Eleandro Demore, Chico Sá, eu também estarei por lá, João César de Castro Rocha e Leonardo Trevisan. Tudo isso a partir de 8 horas da manhã nessa sexta-feira, no horário do N1, tá? No horário do N1 você liga e terá esse programa ao vivo, não é retrospectiva gravada não, é ao vivo, com comentário e informação, uma retomada do que foi esse ano espetacular em que Bolsonaro foi preso e os militares também. Por enquanto, né, gente? Seguem lá, presos, pagando pelo que fizeram. Não perca a retrospectiva amanhã, ao vivo, 8 horas da manhã. O ICL Urgente volta no ano que vem, mas o N2 vem aí. Daqui a pouco eu também estarei por lá com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Valeu, gente! Um ótimo fim de ano e a gente se vê também nos plantões aí de Natal e de Ano Novo. Obrigado e até a próxima. Um ano intenso e perigoso. Ferro quente? Vamos relembrar tudo na retrospectiva do ICL 2025, que vai ser ao vivo. Agora foi. Um ano de seguidos ataques da extrema-direita. Todos os crimes. A resistência das forças democráticas. Um plano. As análises do nosso time de jornalistas e comentaristas. Para fechar o STF. Retrospectiva ICL 2025. Apresentação Roberta Garcia e William De Luca. Sexta-feira, 19 de dezembro, a partir das 8 da manhã. O ICL completou 5 anos levando informação de qualidade, reflexão e conhecimento que transformam vidas. E essa história não é feita sozinha. Ela é construída junto com nossos parceiros de todo o Brasil. Cultural FM 2 e ICL. Com você, onde você estiver. Passando para agradecer a grande parceria que temos com o Instituto Conhecimento Liberta. Obrigado pela parceria que realmente liberta. A nossa parceria aqui em retransmitir o conteúdo do N1 foi um golaço, gol de letra, que venham muitos anos para nós. Um forte abraço a todos. Salve, camaradas do ICL! Vamos crescendo juntos aí nessa grande parceria e esperamos que venham mais muitos e muitos anos pela frente. Conhecimento liberta. E é por isso que nós temos essa parceria, para expandir esse conhecimento. E nós estamos juntos nesse processo, nessa... São vozes unidas em uma rede que cresce a cada dia, levando informação livre e independente para milhões de brasileiros. E você, que tem um canal no YouTube ou uma emissora de TV, pode se juntar a nós. Retransmita o sinal do ICL e leve transformação para a sua audiência. ICL, 5 anos de informação que liberta. E juntos, vamos muito mais longe.